stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow. Here I am to say that you're my God, you're all together. Olá, tudo bem com você? Felizes aqui por voltarmos, aqui com os meus amigos, com o Henrique, com o Ítalo, para que juntos possamos ter mais um Quarta com Vida. Você sabe que o Quarta com Vida tem um único objetivo: falar do Cristo da cruz. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que é a nossa esperança, aquele que é o nosso tudo. A Ele a honra, a glória. Vamos juntos então participar de mais um Quarta com Vida. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é bem-vindo. Estamos nós aqui. Muito bem. Jesus está voltando. Jesus está voltando? Jesus está voltando? Claro. Há quanto tempo ele está voltando? Algumas coisas eu ouço, eu tenho 62 anos de idade. Algumas coisas eu ouço desde criança, né? Eu poderia fazer algumas brincadeiras aqui, mas não vou fazer, né, com time de futebol. Mas algumas coisas eu ouço desde criança. Que o mundo vai acabar, é o fim do mundo, né? E dentro das igrejas a gente ouve essa expressão, ouvimos muito essa frase: não, Jesus está voltando, não, Jesus vem. Será que Jesus está tão perto assim? É o que nós vamos tratar aqui, conversar, trazermos uma reflexão bem assim descontraída nessa noite. O assunto é sério, é muito sério, né? Mas a gente tem a base bíblica
E dentro da base bíblica nós queremos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Então vamos lá. O texto que eu vou usar como base na reflexão que nós vamos repartir com você se encontra na passagem registrada pelo evangelista São Mateus, capítulo 24, muito conhecido esse texto, em que há uma indagação dos discípulos com relação às coisas finais, as coisas que em breve iriam acontecer. Então vamos ler o texto aqui, no capítulo 24, o Evangelho segundo São Mateus. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: vocês estão vendo essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois todas serão derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal da sua vinda e do final dos tempos. Então veja, mal a missão do Cristo tinha começado, e já havia uma preocupação dos discípulos com relação à finalização de tudo, não é? Quando finalmente existiria justiça, principalmente os judeus, que tinham essa mentalidade que já é observada no Antigo Testamento, que a manifestação do Messias, do Cristo, iria trazer finalmente justiça e juízo para com o povo hebreu. Então,
há uma preocupação deles aqui. Quando é que essas coisas vão acontecer? Quais será, na verdade, quais será a evidência, ou quais serão os sinais da sua vinda? Então eles começam a questionar quais serão os sinais do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza. Algumas outras versões dizem: cuidado que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Outras versões dizem: e enganarão muitas pessoas. Então veja, para quem ele está falando isso? Para os discípulos. Qual é a realidade da vinda ou da volta de Jesus? Não é? Vamos trocar aqui vinda e volta por manifestação. Porque nós temos aqui a questão da vinda e da volta, que nós vamos comentar um pouquinho, de Jesus, né? Mas vamos considerar aqui a manifestação de Jesus. Para quem interessa isso? Para aqueles que são incrédulos, não creem no Cristo como Filho do Deus vivo, e aquele que veio ao mundo tirar o pecado, pagar o preço do pecado, morrer na cruz, ressuscitar, com uma missão, com um favor a respeito da sua igreja, da sua noiva, os que não creem dessa forma não podem entender essa passagem. Para eles se torna uma passagem completamente sem qualquer nexo, sem qualquer conteúdo. Então quando você fala, o mundo vai acabar, Jesus virá, esse é um linguajar muito interno na igreja. E essa mensagem que ele está falando aqui é uma mensagem interna. É algo que vai dizer respeito aos seus discípulos, aqueles que acompanharam ele, aqueles que creram na mensagem dele. Então ele vem aqui com uma série de situações. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Todavia, não fiquem desesperados, porque é preciso que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, serem odiados por todas as nações, por serem meus seguidores, por serem cristãos. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Então veja, você só trai aquele que você conhece. Você não trai alguém que você não conhece. Você só trai aquele que você anda junto. Então ele diz aqui, trairão uns aos outros. Isso é dentro do contexto religioso, dentro do contexto igreja. Quantas situações dessa já aconteceram? Diz assim que muitos ficarão escandalizados. Hoje se escandaliza por qualquer coisa que você fala. Às vezes você diz uma frase, às vezes você expressa um pensamento e algumas pessoas ficam escandalizadas. As pessoas ficam escandalizadas, às vezes, pela roupa que usam, né? Que usam dentro da igreja, e assim por diante. E aí ele repete no verso 11, então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Veja, só se engana também aquele que faz parte do contexto, aquele que conhece a realidade, aquele que está dentro da realidade, aquele que faz parte de um contexto religioso e que ouve falar muitas coisas e é levado às vezes por vento de doutrinas porque não estuda a Escritura, não mergulha o seu saber, o seu conhecimento nas Escrituras. As Escrituras, elas não existem para serem interpretadas. Algumas pessoas dizem, mas se é a questão do final do tempo, cada um interpreta de um jeito. Está errado. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo, que está registrado aqui, ou nós aceitamos ou não. É como uma receita médica. Eu faço muito essa comparação. Quando você procura um médico por causa de um problema que você tem de saúde, uma manifestação que você tem no seu corpo, você procura um médico para ter uma orientação. E ele vai lá te passar uma receita, alguns exames. Você não vai pegar aquilo e pesquisar cada componente do remédio para ver qual é o efeito colateral, se vai te matar, se não vai te matar, se vai tolir você de algumas outras ações, quem já tomou esse remédio, quem morreu por causa desse remédio, o exame, há quanto tempo existe esse exame, se ele pode ser bem feito, se ele não é bem feito, quais laboratórios. Você pega aquilo e vai comprar o remédio, vai comprar um medicamento,
vai fazer, vai receber aquele medicamento, vai tomar aquele medicamento conforme a recomendação médica. Não é verdade? Vai fazer aquele procedimento, aquele exame, conforme a recomendação. Então, ou você aceita ou não. A palavra de Deus, ela é assim. Eu quero interpretar a palavra, quero entender a palavra. A palavra é para ser aceita ou não. Quem vai te dar essa condução e interpretação é o Espírito Santo. Por isso que o evangelista também registra nas palavras do Cristo que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você não convence ninguém. Você pode até convencer. A pessoa vem para a igreja, vem para uma organização religiosa, fica um tempo. Da mesma forma que ela entrou, ela vai embora. Qualquer coisa que ela ver, ela vai se escandalizar. Por quê? Porque não há raiz da palavra. Ela não está aplicando a palavra. A palavra é para ser aplicada. Então ele está dizendo aqui, muitos, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E nessa questão da manifestação do Cristo, da vinda ou do retorno dele, nessa questão há muitos enganadores. Muitos se acham os donos da verdade. Muitos marcaram até o retorno do Cristo. Muitas religiões esperaram o retorno. Muitos se mataram esperando o retorno como se estivesse num descanso. Olha que absurdo. Muitos subiram montanhas, porque profeta A ou profeta B teve uma revelação. Os profetas terminam aqui. A profecia que nós temos hoje, o profeta é aquele que interpreta o que está aqui. Tá? E o dom da profecia, se é que você vai falar, não é a isso que se presta. É para edificar, para exortar, para consolar. Não é para adivinhar o futuro. O futuro todo está aqui. Tudo está aqui já na Escritura Sagrada. Tudo está aqui. Então você não tem que interpretar. Ou você aceita ou não. Você não tem que interpretar a pessoa do Cristo. Se ele foi um revolucionário ou não. Ou você o aceita como Salvador, como remidor, como aquele que veio cumprir a missão se entregando na cruz, ou não. É uma escolha, uma opção sua. E por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos se esfriará. Há uma versão que diz o amor de quase todos. O amor de quem? De quem está no mundo? Não. O amor daqueles que estão envolvidos num contexto religioso. Né? O que está no mundo não entende o que é esse amor. Aquele que, porém, que continuar firme até o fim, será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Esse é outro texto muito mal, olhado, estudado, analisado. Alguns acham que quando pregar o evangelho no mundo todo, aí virá o fim. O evangelho já foi pregado no mundo todo. O contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento vai alcançar lá o povo asiático, o povo africano. Hoje, com a mídia do jeito que nós temos, eu converso com missionários na África, com missionários na Ásia, como se estivesse conversando com alguém que está em outro bairro. Por quê? Porque o alcance é muito grande. Não é? Então, o nosso tema, Jesus está próximo de voltar para a sua igreja? Se ele vai voltar, ele volta para alguém. Ele volta para a sua igreja. Ou Jesus está próximo de vir, a vinda de Cristo está próxima? Pode ter certeza que não. Muitos fatos ainda vão ocorrer. Mas a guerra, rumor de guerra e rumor de guerra sempre aconteceu. Terremoto sempre aconteceu. Fome sempre aconteceu. Não são os últimos terremotos, nem foram os primeiros, nem serão os últimos. Virão muitos ainda pela frente. Não é muito povo que está por aí espalhado pelo mundo afora, hoje, nesse momento, passando fome, morrendo de fome. Muitos morrem hoje e muitos morrerão no futuro pela maldade, pela multiplicação da maldade. Não é? Países que perseguem, que sufocam os seus próprios conterrâneos, o seu próprio povo. Liderança que esmaga e que oprime o seu próprio povo. Isso está espalhado. Você consegue enxergar isso no mundo afora aí. Você não precisa acreditar nas minhas palavras. Hoje você tem aí um acesso muito fácil pela mídia, pela internet. Você pode fazer as pesquisas e você vai ver. Então, desde que eu sou menino, eu escuto essa frase. Não é? Não, Jesus está vindo. Jesus está próximo. Mas para o pessoal que viveu lá, depois aqui, os discípulos estão ainda com Cristo e já estão questionando. Depois começa a primeira perseguição à igreja, eles começam a dizer, cadê o Cristo que não vem? O apóstolo São Pedro até faz menção que alguns zombam. Cadê o Cristo? Será que ele está dormindo? Será que ele se atrasou? Tem alguma outra tarefa? Porque vocês dizem que ele vem,
Aí o apóstolo São Pedro vem e fala: a sua promessa, ainda que tardia aos olhos dos homens, ela não falhará, ela vai se cumprir. Então esses questionamentos e essas expressões, elas existem em tempos, né? Você pode dizer, mas nunca esteve a maldade como está nos dias de hoje. Nunca esteve a promiscuidade como está nos dias de hoje. Posso até concordar e aceitar que é uma realidade, né? O homem está se depravando, se degradando, a coisa vai cada vez pior. Mas será que nós não vamos ver coisas ainda mais tristes? Hoje eu vejo coisas que há 30 anos, há 40 anos, eu achava que iriam acontecer terrivelmente, mas não saberia dizer que seriam como estou vendo hoje os meus próprios olhos, como os meus próprios olhos estão vendo. Coisas que nem eu posso falar aqui, que pode chocar alguns. Coisas terríveis que estão acontecendo. Então, a própria arca, o próprio barco que Deus faz Noé construir, e demorou lá uns 100 anos talvez para construir esse barco, foi um tempo em que Noé falava, olha, haverá um castigo, haverá um juízo, haverá um julgamento. E construindo, dia após dia, e os homens passando, vendo, e a notícia se espalhando. Né? Imagina lá, quilômetros de distância, alguém comentando com seu amigo, tem um maluco lá, está construindo uma embarcação enorme, que diz que vai cair água do céu, diz que Deus vai punir o homem, Deus vai causar juízo. E iam dando risada, zombando, casavam-se e davam-se em casamento. Isso no sentido sexual. O mal daquela época era a violência e a promiscuidade sexual. Não era filho em cartório para casar. Casavam e davam-se em casamento. Não é isso, né? Era a promiscuidade, era a idolatria que imperava, a imoralidade que imperava e a violência que imperava. E vem então o Criador e faz então aquela composição de águas que vem do solo e que vem de cima, né? As comportas se abrindo de baixo, de cima, e aquela inundação que nós conhecemos como o dilúvio universal. O próprio Cristo compara isso. Essa geração, ela vai sofrer como nos dias de Noé. Que Noé falava, 1 ano, 2 anos, 3 anos, construindo aquela embarcação enorme, e as pessoas dando de ombros, zombando, até que veio o juízo. Mas demorou muito tempo até isso acontecer. Então hoje, nós percebemos que muitos acontecimentos, eles estão sim apontando para um princípio das dores. Mas esse pensamento, essa frase que a gente fala hoje, nós já falamos e nós já ouvimos muitas vezes. Eu lembro de um ator americano chamado Orson Welles, e tinha um programa de rádio que era transmitido. Um dia ele foi nesse programa, era ao vivo, e ele começou a narrar como se fosse uma invasão marciana. Os marcianos invadindo a Terra. E ele dizendo, olha, eles estão invadindo os Estados Unidos e tal. Muitas pessoas achando que era o final do mundo, tiraram a própria vida. Né? A minha avó conta do dirigível, do Zeppelin. E muitas que viram aquele dirigível cruzando os ares, achavam que aquilo era o final do mundo, tiraram a própria vida. E outras histórias que a gente ouve e que a gente sabe que realmente aconteceram. Então, pessoas prevendo o final do mundo. Existem seitas que subiram montanhas, que determinaram datas, épocas, falharam uma vez, 2, 3, né? E aí vão tentando contextualizar, tentando remendar, tentando trazer desculpas porque erraram as datas, porque a palavra diz que ninguém sabe a hora exata, o dia exato. Então nós sabemos assim, o princípio das dores. Será que nós já estamos no princípio das dores? Ele faz uma comparação aqui que a mulher, quando ela está para ter a criança, o parto, ela começa a sentir dores. E às vezes vai uma vez para o médico, 2 vezes, 3 vezes o médico fala, olha, é alarme falso, volta, não se preocupa, vai demorar. E ela está ansiosa. Por quê? Porque ela está com dores. E ela sabe que a qualquer momento pode gerar uma vida, pode trazer uma vida. Mas às vezes isso vai levar 1, 2, 3, 4 visitas dela até o hospital. Porque é o princípio das dores. Depois virão as dores do parto. Então essas comparações, elas servem para desmistificar esse negócio. Para de falar. Olha, Jesus vem, hein? Jesus está perto. Para de falar isso. Procure entender qual é a tua missão. Procure entender o que você pode fazer de útil para o reino, para a sua igreja local. Alguma coisa útil, visitar alguém, orar por alguém,
saber se alguém está lá precisando de uma coisa, de uma necessidade, às vezes de alimento, alguma coisa, uma palavra amiga, um ombro, uma conversa, tomar um café. Faça coisas úteis. Procure fazer coisas úteis e pare com essa conversa de que, não vou fazer nada, Jesus está perto, o mundo vai acabar. Meu amigo, vai demorar muito ainda. Talvez gerações. Eu vivi com pessoas que diziam assim, nós somos a geração do arrebatamento. E como cristãos ortodoxos, nós cremos no arrebatamento. E aí sim, Cristo volta para a sua igreja, volta para os seus, volta para resgatar a sua noiva. Isso é o arrebatamento. Nós, cristãos ortodoxos, cremos assim. Então ele não vem, ele volta. Ele já foi para o céu, ele não vem, ele volta para resgatar a sua noiva. Mas o dia, a hora, o momento, ninguém sabe. Nós estamos talvez começando a trilhar o caminho lá do princípio das dores. Puxa, mas será que mais coisas terríveis vão acontecer? Vão acontecer. Será que o homem vai alcançar ainda graus maiores de degradação e depravação moral? Vai alcançar. Você tem visto isso, não é? Pessoas querendo mudar o sexo com o qual nasceram. Você quer aberração maior do que isso? Não, a gente tem que entender tal. Veja, amar o homem, o ser humano, amar a pessoa, o homem, a mulher, o ser humano, isso é obrigação, isso a Bíblia nos ensina a fazer. Agora, aceitar aberrações, não. Você nasceu com sexo, você é daquele sexo. Foi o Criador que fez você nascer daquela forma. Então, quando você diz não a essas coisas, você está dizendo que o Criador errou. E aí nós entramos num contexto muito perigoso, não é? Que é uma outra história. Mas eu estou dizendo, será que coisas terríveis nós ainda veremos? Eu estou dizendo uma área. E outras áreas? E a criminalidade? E o que era errado antigamente, hoje é certo? E o que era certo antigamente, e hoje é reputado como errado? Então, muitas coisas envolvem ainda. E o esfriamento das igrejas? Talvez você fale, não, mas tem igrejas que estão cheias. Cheias de pessoas interesseiras. Pessoas que estão lá buscando a cura física, buscando a prosperidade material, buscando amizades. Nada disso é ruim, nada disso é errado, mas não é o propósito da igreja. Não é o propósito de você buscar o Cristo. O propósito de você buscar o Cristo é crer nele como Senhor e Salvador e falar para ele qual é a missão, o que eu tenho que fazer. E você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer, porque a Escritura fala para você o que você tem que fazer. Então para com esse negócio. Não, Jesus está perto, Jesus está às portas. Ele está às portas desde o dia que ele ressuscitou. Desde o dia que ele ressuscitou, ele está às portas. Quando o apóstolo São João foi para a ilha de Patmos, preso, e ele ficou lá, e o Espírito de Deus levou a escrever cartas e enviar mensagens para o povo, tal, porque o povo estava desesperado, achava que Cristo não vinha mais. Muitos tinham já desistido, achando que a promessa era falha, era uma mentira, era um embuste. Então ele escreve, olha, a carta à igreja tal, à igreja tal, à igreja tal, ao anjo que está na igreja tal, na igreja tal. Diga lá à igreja, vocês estão errando, vocês estão falhando, vocês esqueceram o amor, vocês precisam voltar a fazer as primeiras obras, e assim por diante. Então, é a preparação. A coisa vai longe ainda, gente. Alguém pode falar, você mesmo disse que a Bíblia fala e você está dizendo. Estou dizendo sinais. Os sinais mostram que ainda o Cristo vai demorar muito tempo para voltar. Muito tempo. E muita coisa precisa ser feita. Né? Precisamos testemunhar muito. Precisamos perguntar sempre no que podemos ser úteis na missão. É parar de criticar, é parar de apontar, é parar de se achar que é mais santo, mais especial que os outros e falar o que eu posso fazer na missão. Para de falar que amanhã Jesus vem, Jesus vai voltar, ele vai voltar a qualquer momento. Ele pode realmente voltar amanhã, mas a gente sabe que não é assim. Por quê? Muitas coisas ainda vão acontecer, muitas tristezas ainda nós veremos dentro do complexo chamado igreja, do sistema chamado igreja. Como a igreja falhou, tem falhado, e a previsão é que vai falhar mais ainda, deixando de lado o amor, o alvo que é alcançar pessoas, falar da missão do Cristo. Então, Cristo vai demorar bastante, meu amigo. Você está orando achando que ele vai voltar antes de você morrer, tem seus 40, 50 anos, e acha que a geração do arrebatamento, olha, eu cansei de ver gente falando isso. Gente que não está mais aqui, morreu antes, foi embora, está lá aguardando aquele dia maravilhoso em que Cristo vem se manifestar à sua igreja e esses estarão juntos também. Mas
não fica perdendo tempo com isso aí, né? Devemos estudar as últimas coisas, devemos estudar os últimos acontecimentos, mas para que isso nos leve a cumprirmos a missão, a fazermos a missão, sermos úteis em alguma coisa. Seja útil em alguma coisa. E pare de falar, Jesus vai voltar amanhã, Jesus está às portas. Pare de falar isso aí. Isso aí chega até zombaria, chega até com um tom de zombaria no ouvido das pessoas que não conhecem a Escritura. E às vezes para muitos que conhecem, se torna um momento de aflição. Puxa, ele vai voltar, tal. E as pessoas às vezes até ficam amedrontadas ao invés de se consertarem diante do Criador, diante do Salvador. Então busque isso. E a minha oração hoje por você é nesse sentido aí. Não vou orar pela tua vida material, pela tua vida emocional, pela tua família. Hoje a minha oração é para que você abra o seu coração e para que você entenda qual é a minha missão, no que eu posso ser útil dentro do reino do Senhor. Jesus abençoe a tua vida, obrigado por acompanhar essa reflexão e até o próximo Quarta Convida Cast, que nós vamos ter a semana que vem. Um abraço. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes his heart.